Cumprimento aos participantes do ENSUS 2026. Eu sou professora Luciana Nemer, professora doutora da UF, leciono no Departamento de Arquitetura e no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, juntamente com Amanda Pereira Rodrigues Moura, doutoranda deste PPGAU, e também Felipe Gustavo Silva, na condição de doutorando também do PPGAU. Viemos ao Congresso apresentar moradias emergenciais no contexto de crise climática, propostas contemporâneas e limites do planejamento urbano no Brasil. As cidades contemporâneas vêm sido submetidas a uma intensificação de eventos climáticos extremos, ampliando a demanda por respostas habitacionais emergenciais. A presente pesquisa analisa a implantação de moradias emergenciais no Brasil a partir de 2 casos recentes: as enchentes de 2024, ocorridas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e o tornado de 2025 em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Dando continuidade, nesse trabalho partimos da compreensão de que a crise climática tem tornado os eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos. O 6º relatório do IPCC aponta que enchentes, secas, ondas de calor, tempestades severas já não podem ser vistos como situações excepcionais, mas como parte de uma nova realidade climática que infelizmente afeta as populações mais vulneráveis. Porém, é importante destacar que os desastres eles não são apenas fenômenos naturais. A literatura demonstra que o risco ele é socialmente produzido. Isso significa que a intensidade dos impactos depende das formas como os espaços são ocupados, né, como que é feito o planejamento territorial. Então, as moradias emergenciais elas surgem como instrumentos importantes de contenção de danos, oferecendo abrigo rápido às famílias afetadas. E quando não existe o planejamento para a transição dessas famílias, né, para soluções que sejam permanentes, o provisório ele acaba se prolongando. E diante desse cenário, diversos órgãos internacionais desenvolveram instrumentos para orientar a resposta habitacional em situação de desastre. Nós destacamos alguns, como o Sendai Framework, que é a principal referência global para a redução do risco de desastres. Podemos citar também as diretrizes da Agência da ONU para Refugiados, os Sphere Standards, que estabelecem padrões mínimos para ações humanitárias, e os indicadores da ONU Habitat, voltados à habitação e à resiliência urbana. Além disso, o BIM ele surge como uma ferramenta que auxilia no planejamento e na gestão das informações dos projetos. Porém, a pesquisa ela mostra que normas e tecnologias sozinhas não resolvem o problema. A sua efetividade depende de políticas públicas, coordenação institucional e capacidade de implementação. Apesar de sua importância como resposta imediata aos desastres, as moradias provisórias apresentam limitações recorrentes. Do ponto de vista urbanístico, muitas vezes são implementadas em áreas periféricas, com pouco acesso à infraestrutura e serviços. No campo institucional, a gente pode observar a ausência de planejamento prévio e de estratégias claras para a transição entre moradia temporária e permanente. E também existem desafios relacionados à durabilidade, à manutenção e adequação às condições climáticas do local. Temos também a falta de participação dos moradores, que resulta na perda de vínculos territoriais e no prolongamento das situações de vulnerabilidade. E assim, o principal desafio não está apenas na construção das moradias, mas na integração entre planejamento urbano, gestão do risco e políticas habitacionais. Então eu vou apresentar para vocês os estudos de caso, né? Então o primeiro deles é o caso de Porto Alegre. Então aconteceram entre abril e maio de 2024
grandes volumes de chuva na cidade de Porto Alegre, região metropolitana, né, assim como em diversas áreas do Rio Grande do Sul. A partir dessa situação, o governo do estado do Rio Grande do Sul criou o programa A Casa é Sua, Calamidade, então, que foi instituído, né, pela lei estadual e tinha como proposta oferecer uma alternativa, né, aos abrigos coletivos por meio da criação de módulos habitacionais temporários. A alternativa encontrada, né, para desenvolvimento desses módulos, eles foram criados como modelo de moradia temporária dentro dessa questão habitacional. Então, essas unidades, conforme nós observamos e construídos em concreto, possuem aproximadamente 27 metros quadrados e foram pensadas como moradias, né, transportáveis e de rápida instalação. E a intenção era retirar as famílias que estavam em abrigos coletivos, em ginásios, escolas, e oferecer uma condição mínima de privacidade e proteção, né, para essas famílias. O segundo caso é o caso de Rio Bonito, né? Então, o tornado que aconteceu em novembro de 2025 ocasionou danos severos ao município, atingindo as moradias, a infraestrutura urbana, a rotina da própria população e uma proposta mais voltada para uma reconstrução das unidades, já considerando um processo definitivo. O governo do estado do Paraná, a partir da Coapar, que é a Companhia de Habitação do Estado, tinha a intenção de atender 320 unidades habitacionais, né, para as famílias que perderam, né, nesses danos. E as unidades previam ter cerca de 45 metros quadrados, com sala, cozinha, 2 quartos, banheiro e área de serviço. A empresa escolhida para atendimento dessa proposta habitacional foi a Tec Verde, que apresenta um sistema construtivo industrializado que chamamos de wood frame. Partindo para a análise dos casos, então, esses dois casos mostram, né, problemas emergenciais. Foram identificadas soluções industrializadas, né, por módulos transportáveis, sistemas pré-fabricados e, né, como alternativa à execução rápida, né? Então, a questão principal, ela está na forma como essas soluções foram planejadas e localizadas, né, e até geridas e acompanhadas, né, ao longo do tempo. Se formos analisar a situação de Porto Alegre, então a resposta da moradia temporária, os módulos oferecem esse abrigo rápido, mas apresentam as limitações, né, quando se trata de uma permanência prolongada dessas pessoas nesse local. É uma área pequena, com pouca flexibilidade. No caso de Rio Bonito, então, são questões também que precisam ser verificadas, porque o uso do wood frame permite, né, essa rapidez, né, essa adoção de um sistema leve de construção, mas em uma região que historicamente é atingida por eventos climáticos, né, com ventos extremos, então que exigiriam critérios mais específicos com relação à adoção à segurança, né, estrutural. Então, nos dois casos, né, podemos verificar essa problemática, né, a modularidade sendo usada como resposta padronizada, mas desconsiderando as questões territoriais, climáticas de cada lugar e até mesmo as questões sociais, né? E considerações finais, vemos que diante da intensificação desses eventos extremos, as moradias emergenciais tornam-se instrumentos relevantes para a mitigação dos danos. Entretanto, a falta de planejamento urbano, limitações das instituições, inadequação dos projetos às condições locais acabam reduzindo a eficácia dessas soluções. Destacamos a necessidade de construção de diretrizes mínimas para programas públicos de moradia emergencial, entre elas definição prévia de áreas destinadas à implantação de moradias temporárias em planos diretores, estabelecimento de protocolos de transição entre abrigo emergencial, moradia provisória e habitação permanente, e a incorporação de processos participativos na definição de soluções habitacionais e de sua localização. A adoção dessas diretrizes pode contribuir para que respostas emergenciais
deixem de ser apenas reativas. Agradecemos aos participantes do ENSOS e também CAPES.